Bendito seja o nome de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Nós pretendemos estudar a epístola. São 22 horas e 20 minutos. Aos Efésios. Iremos trazer uma introdução nesse sentido, a carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Nosso texto áureo, que nós chamamos texto de ouro, diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus e Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Está registrado em Efésios, capítulos 1, versículos 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. É a nossa lição número 1, no segundo trimestre de 2020. Esperamos que os amados tenham bom proveito nesta lição. Estudaremos 3 meses ou trimestre a fim de compreendermos esta carta tão importante. Aleluia! Então, meus amados, a nossa leitura bíblica relata-se em Efésios, capítulos 1, versículos 1 e 2. Atos, capítulos 19, versículos 1 ao 7. Vocês poderão analisar estes versículos e certamente nós vamos, ao estudar essa carta, nós iremos compreender perfeitamente o que Paulo quereria expressar. Eu até pediria um favor a Marta, nesse momento. Os irmãos, permitam-me chamá-la nesse momento. Marta, por favor. Marta, me dá aí meu tablet. Então, meus amados, nós vamos, com carinho, estudar essa carta. Eu quero até conferir esses versículos com os irmãos. Um momento, por gentileza. Muito bem. Meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que para estudar realmente uma carta, ou qualquer tema, teológico ou não, é necessário paciência, calma, é necessário que nós tenhamos concentração, entendimento, porque senão não haverá uma compreensão acerca do texto em curso. Então,
Os irmãos poderão abrir sua Bíblia, onde você estiver, em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. São 22 horas Por favor, e 25 estou aqui minutos. apreciando esse capítulo, Efésios, capítulos 1, versículo 2. Vai dizer assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto alusivo à lição. Quando se fala paz, se fala em relação aos judeus. Quando se fala graça, se fala em relação aos gentios, que éramos nós, mas agora nós somos a igreja do Senhor. Então nós vamos ler Atos 19, 1 a 7. Então você abra aí as Escrituras em Atos, capítulo 19, versículos 1 aos versículos 7. Vamos ler, meus amados, pausadamente. Até posso dizer que a titularidade dessa leitura é a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o Evangelho em Éfeso. Tumulto excitado por Demétrio. Então gostaria que passássemos a ler esta carta. Leiamos. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: do batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Versículos 7. E estes eram ao todo os 12 varões. Muito bem, meus amados, obrigado por você estar aí ouvindo a mensagem, a leitura da palavra de Deus. Agora nós vamos estudar a nossa introdução. São 22 horas e 30 Meus amados, minutos. a epístola
aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo. O que significa uma coroa para você? Coroa fala de honra, destaque e etc. E ainda de a rainha das epístolas. Por que razão, irmãos? É porque era uma carta de suma importância para edificação. Devemos valorizar os escritos bíblicos, porque foram anos de trabalho árduo. É tanto que nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Amados, observe esta frase. Observe os propósitos eternos de Deus, ou seja, a revelação de Jesus Cristo é como que o Pai está revelado em Cristo. Vamos dizer assim, Cristo é a revelação máxima de Deus, é a plena revelação do Pai. E nós vamos estudar os aspectos introdutórios e os principais, ou as principais abordagens doutrinárias da epístola. O que é doutrina? Doutrina é ensino, é instrução. Isso é doutrina. Aleluia. Aleluia. Por isso que nós devemos atentar para a palavra de Deus e aceitar os propósitos doutrinários. Então, amados, durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida, porque nós somos imperfeitos. Porém, o Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor nos abençoa. Aleluia! O Senhor nos dá vitória. Amados, a carta, colocando aqui uma síntese da introdução a qual expressamos, ela chega no seu clímax da teologia paulina. Teo quer dizer Deus, logia, que chamamos de logia, que o termo correto seria logia, é estudo, apanhado, conhecimento. Aleluia. E esta carta, irmãos, ela tem uma destilada essência da religião cristã. Quando eu falo religião cristã, eu falo no sentido bíblico, no sentido da essência do cristianismo. Por isso, meus amados, os mais autorizados e o mais consumado compêndio da nossa santa fé cristã. A fé cristã é a fé salvadora ou salvífica. A fé cristã não pode ser negociada. Ela tem que ser honrada. Essa fé cristã, ela tem que ser uma fé firme. Então, amados, a fé cristã da epístola aos Efésios seria o caso
seria isso, meus amados. Nosso querido teólogo Lloyd Jones, ele diz que ela é a expressão mais sublime e majestosa do Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho é boas novas. Boas novas de quê? Boas novas de salvação. Por exemplo, a passagem dos capítulos 1 e 3, em que o apóstolo Paulo é transportado para além de si mesmo e se perde e se abandona numa explosão de louvor. Louvor, vamos dizer assim na linguagem hebraica, hilal. Hilal é o louvor que vem do íntimo, o ato de adoração e ação de graças. Aleluia. Você pode conferir, meu irmão, lá em Efésios, capítulos 1, versículos 3, os versículos 16, capítulos 2, versículos 20 e 21. Eu peço a você, para você valorizar essa epístola e valorizar a sua vida espiritual, leia as Escrituras Sagradas, porque assim você vai compreender bem melhor o nosso raciocínio. Então, amados, o grande poeta e filósofo Coleridge disse de Efésios que era a mais divina composição humana, porém inspirada pelo Santo Espírito de Deus. E são muitos, meus irmãos, que dão testemunhos dessa carta, que admiram essa carta. Abrange, em primeiro lugar, o termo, aqueles, ou seja, aquelas doutrinárias e peculiares ao cristianismo, e logo os preceitos comuns e religiosos, ou a religião natural. Religião é religare. Você está ligado com quem? A sua religião, ela se dirige a quem? Ela se liga com quem? É com Jesus? Eu admiro a carta aos Efésios. Creio que nós vamos ter bom proveito dessa carta. Éfeso é, sem dúvida, uma carta que tem um lugar próprio na correspondência paulina. Aleluia. É assim, amados, que nós estudamos. É assim que nós apreciamos essa carta. Vamos iniciar mais um trimestre. E é muito importante você participar conosco dessa narrativa, desse trabalho tão intenso, tão imenso, tão maravilhoso. Agora nós vamos, como se trata de uma carta, nós temos que compreender acerca, aqui na titularidade 1, na primeira titularidade, são 22 horas e 40 minutos. Como também
subponto em foco a autoria e data. Autoria. Vamos compreender a respeito da autoria. Amados, a autoria diz assim: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, de acordo com o capítulo 1, versículo 1, a parte A do versículo em curso da Epístola aos Efésios. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, de acordo com Atos 13, capítulos 13 e os versículos 9. Eu quero abrir um parênteses e explicar que algumas pessoas, pastores antigos, pregadores, diziam que Saulo foi transformado em Paulo. Existe até o hino da harpa, assim cantado. Mas, amados, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. E Saulo não foi transformado em Paulo. Shaul seria aí o nome hebraico de Saul. Ou seja, Deus transformou a pessoa. Porque o nome escrito no livro da vida não é o nome que nós o conhecemos. É bem diferente, amados. Mas nós queremos considerar que os nossos irmãos não compreendiam essa parte da teologia, do ensinamento mais correto. E nós temos que respeitar os nossos irmãos. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Infelizmente, Saul é um homem de caráter ruim. Infelizmente, ele não fez um bom governo por causa da sua dureza de coração. Os irmãos podem avaliar a respeito da tribo do apóstolo em Atos capítulos 13, versículos 21, aos Filipenses capítulos 3, versículo 5. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, de acordo com Atos 22, 25. Então, meus amados, é isso que nós compreendemos a respeito do nome. Tinha uma certa peculiaridade nos tempos bíblicos. Então, Efésios, evidentemente, amados, foi escrita estando Paulo preso. Existem pessoas que com qualquer luta, tribulação, ficam tão oprimidas que querem desistir da fé, querem desistir até de trabalhar para Jesus. Mas a prisão a qual Paulo 22 horas e 45 minutos. se encontrava, meus amados,
Os irmãos nem imaginem, quem sabe um dia nós falaremos a respeito das prisões dos apóstolos ou de Paulo mesmo. Amados, ele é indicado como autor da saudação inicial, lá no capítulo 1, versículo 1. Ele se chama a si mesmo prisioneiro de Cristo Jesus, porque o Evangelho não é status, o Evangelho não é glamoura, o Evangelho é simplicidade, o Evangelho é isso, irmãos. Os irmãos podem conferir lá em Éfeso capítulo 3, versículo 1. Detento no Senhor, que ele roga, capítulos 4, versículo 1, em sua formosa frase, é um embaixador em cadeias, capítulo 6, versículos 20. É muito importante o título de embaixador, porque o embaixador, ele representa um outro país. Ele não pode trair a sua dignidade, ele não pode mudar o aspecto cultural, sendo influenciado pela cultura de um outro país, a qual ele representa o país de origem. Observando o Salmo 15, cidadãos do céu, vamos titularizar assim, você pode até lê-lo. Significa que pela fé nós temos que ter características celestial. E que características são essas? São características de um cristão abnegado, parecido com Jesus. Então, meus amados, Paulo estava preso e muito perto de seu fim quando escreveu Efésios. Ele estava perto de morrer decapitado. Imagine se Deus te revelasse que você iria morrer pelo amor do Evangelho. Qual seria a sua reação? Como você se comportaria? Agora preso em Roma, Paulo escreve esta mensagem superba e envia por Tíquico, juntamente com as cartas a Filipenses e aos Colossenses. Irmãos, era uma responsabilidade imensa. Tinha que ser uma pessoa de confiança. Mas existem pessoas que dizem assim: maldito o homem que confia no outro. Mas não é assim que está escrito. Maldito é o homem que confia em si mesmo e na força do seu braço. Então tinha que a pessoa ter uma extrema confiança para não trair Paulo. E a corte romana lhe incriminar de algum crime mais grave ainda. Amados, é importante esclarecer que não houve uma mudança de nome, como acontece em outros casos. Paulo não teve essa mudança, como aconteceu de Abrão para Abraão, Jacó para Israel. Aleluia. Mas o que a Bíblia diz a respeito da mudança
de nome é o seguinte, amados. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, está escrito lá em Atos 13:9, ele era Saulo, também chamado Paulo. Ou seja, até este versículo, o apóstolo é chamado de Saulo. A partir de então, passa a ser chamado de Paulo. Por exemplo, eu quero aqui abrir um parêntese e dizer, por causa de um versículo que está escrito, eis que eu vos digo um mistério, nem todos, aleluia, nem todos morrerão, mas serão arrebatados que ficarem vivos. Um mistério. E quando eu digo mistério, isso se tornou um provérbio popular na região. Eu sendo, meu nome é Pastor Willam, ou seja, o ofício é pastor, o nome é José Willam Justino da Costa. Porém, as pessoas me chamam de mistério às vezes por causa desse jargão. Mas não foi o caso de Paulo. O caso de Paulo é que ele tinha a cidadania romana. Então, de fato, a Bíblia diz que ele tinha dois nomes diferentes. Fato comum para um judeu que também tinha cidadania romana, como era o caso de Paulo. Por que nós estamos explicando? Porque justamente para os irmãos e as irmãs entenderem que Deus não transformou Saulo em Paulo, porque Deus não mudou o nome de Saulo para Saulo, como nós já dissemos, que era o caso de Abrão, e passou a se chamar Abraão, Jacó passou a se chamar Israel. Entendido essa parte, nós vamos para o nosso